nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho, hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Bom dia, tudo bem aí, gente? Bom dia, o sol já nasceu na fazendinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Cadê seu café? Café, café. Hum, um cafezinho para alegrar o nosso dia. Sejam todos bem-vindos para mais um Conexão Hive. Hoje nós vamos falar sobre vendedor que escuta é vendedor que fecha. A importância de se escutar. E não apenas de escutar, né? Mas ter a escuta ativa. Bom dia para todos vocês. Quem tá aí no chat do amor comigo? Deixa eu ver aqui. Ai, 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 ai. Mônica, bom dia. Miriam, bom dia. Carol, bom dia. Keila, bom dia. Daisy, bom dia. Karine, bom dia. Com esse samba gostoso. É isso aí, cara. Carla, bom dia. Érica, bom dia. Carla, bom dia. Gosto de gente que fala bom dia várias vezes. Fica a dica. Marcela, bom dia. Benilton, bom dia. Mônica, bom dia. Bruno, bom dia. Miriam, bom dia. Márcia, bom dia. Ana, bom dia. Bom dia, bom dia. Glênia, bom dia. Bom dia para todos e todas vocês. Meus amores, vamos lá? Vamos falar de venda, vamos falar de levar a nossa missão para as pessoas, de poder ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. E, claro, falar sobre o tema de hoje, que é ouvir o seu cliente, né? E a gente fala muito na Hive sobre o nosso propósito. O propósito no final do dia, nosso grande propósito é transformar a vida das pessoas através dos nossos produtos, levando e questionando a maneira como elas estão cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. E aqui a gente já tem uma dica muito importante no nosso negócio, na nossa ação ou atuação como afiliados. Se o nosso propósito é questionar o status quo da saúde, questionar o status quo da saúde, questionar, perguntar, provocar, refletir, o nosso trabalho enquanto afiliados, mais do que o papel de vender o produto para alguém, é transformar as pessoas através do questionamento da maneira como as pessoas têm cuidado da sua saúde. Se as pessoas realmente têm cuidado da saúde de maneira preventiva. Se realmente as pessoas têm incluído suplementação na vida delas. Se realmente as pessoas enxergam a saúde de uma maneira integrativa e não com uma maneira ultrapassada, micro, né? Hoje a saúde ela é olhada, ela é vista, ela é estudada de uma maneira muito mais macro, de uma maneira muito mais holística. Então percebam, se o nosso objetivo, se a nossa missão, se a missão da Hive é questionar o status quo do mercado, para que as pessoas possam começar a pensar a respeito de saúde e não a respeito de doença, e comecem a tomar decisões voltadas para a saúde, voltadas para a prevenção, qual tem sido a sua ação ou atitude como afiliado para que esse propósito seja atingido? Quando a gente fala de transformação, para que nós transformemos algo, primeiro nós temos que entender o estado que ela se encontra.
Como que você quer transformar alguma coisa se você não sabe o estado atual dela? Ah, eu quero levar a água do estado líquido para o gasoso. Ela está líquida. Você sabe se a água está no estado líquido? Cadu do céu, ó Cadu querido, como eu sei o estado da pessoa? Muito simples, perguntando, né? A gente não consegue transformar se a gente não pergunta, e esse é um dos grandes erros que a maioria dos afiliados cometem, por mais óbvio e simples que seja, é oferecer sem antes entender. As pessoas, elas teimam em oferecer, elas acham que o nosso trabalho é trabalho de propagandista. Nós não somos propagandistas. Nós não somos aquela menina que fica no supermercado com a bandejinha do queijinho oferecendo queijinho para as pessoas poderem comer. Nós não somos esse tipo de pessoa. Não é esse o nosso trabalho. Nós fazemos sim a divulgação dos produtos, a gente faz sim o marketing dos nossos produtos, a gente comunica sim os nossos produtos, mas antes de sair por aí tentando vender, existe uma parte anterior a isso. E a parte anterior é o entender. Entender em que estado aquele elemento se encontra para que você possa agir de maneira eficiente para transformá-lo, tá? E você vai entender aquela pessoa, grande parte desse entendimento virá com perguntas. Grande parte desse entendimento virá com perguntas abertas, perguntas fechadas, um jogo de perguntas, para que aí sim você consiga ouvir aquilo que o seu cliente tem para dizer. E ao ouvir o que o seu cliente tem para dizer, o mar se abre à sua frente para que você possa caminhar tranquilamente. Quando você escuta o cliente, ele fala, você consegue descobrir as necessidades dele. Salvo se o cliente ou potencial cliente é a sua mãe, né? A sua mãe, você sabe as necessidades dela, vocês conversam todos os dias. Mas na maioria dos clientes que você vai abordar durante a sua jornada dentro da Hive, são pessoas que você não tem tanta informação. Aquele amigo que você encontrou na academia, aquela pessoa que você conheceu no encontro das mulheres da sua igreja, uma mãe de um amigo seu que comentou da raiva com a criança e chegou para você, você vai falar com ela, é aquela menina que você encontrou no grupo da mentoria que está. Essas pessoas, elas, por mais que façam parte do seu relacionamento, não é um relacionamento íntimo. Você vai ter que entender um pouco mais. E aí parte um pouquinho de vocês também entenderem que a Hive, ela tem na sua essência, no seu DNA, o trabalho de afiliado, a venda consultiva. O nosso produto, a maioria dos nossos produtos não são commodities. Que você chega lá, bate na porta, ó, quer, sei lá, você quer comprar sal? Sal é sal, em qualquer lugar. A gente tem produtos diferenciados, que entregam benefícios diferenciados, que possuem uma fórmula diferenciada, que muitas pessoas nem sequer conhecem os benefícios e a importância daquilo que a gente oferece. Se você não entende para atender, entender para atender, se você não entende, para que você possa oferecer o seu produto sob medida, mas antes de oferecer sob medida, entender quais são as necessidades, as dores, os interesses, o nível de conhecimento daquela pessoa a respeito da suplementação que você oferece. Você vai estar gastando vela boa com defunto ruim. Você vai estar gastando saliva à toa. Você não vai estar conseguindo performar. Porque da mesma maneira que você está falando, para aquele cliente ele não está te ouvindo. Ele não está te ouvindo, porque antes você não abriu as portas para ele, para aquilo que você tem para oferecer. E como é que eu abro as portas do meu cliente para aquilo que eu tenho para oferecer, Cadu? Fazendo com que, através das suas perguntas, ele consiga chegar à conclusão de que aquilo que você tem para oferecer é algo de valor para ele. Por exemplo, você tem alguma pergunta? Compartilha no chat comigo se você tiver, tá? Você tem alguma pergunta que você usa praticamente em todas as suas vendas e que isso daí de repente já começa a provocar o cliente a pensar, a refletir a respeito daquilo que você tem para oferecer para ele? Você tem alguma pergunta que você usa sempre? Aquela sua pergunta matadora, aquela sua pergunta-chave? Eu gosto muito de fazer a seguinte pergunta para os meus clientes. Se você tiver, escreve aqui para mim. Eu gosto muito de fazer a seguinte pergunta para os meus clientes. Ó, de 0 a 10, que nota que você se daria para a seguinte afirmação: eu cuido da minha saúde? De 0 a 10.
Olha lá, Lídia, qual sua maior necessidade hoje? Legal. Eu gosto de falar, cara, de 0 a 10. Que nota você daria hoje para afirmação? Eu cuido da minha saúde. Ah, a maioria das pessoas fala 10, 9. Aí você começa, aí você continua fazendo pergunta. Legal, você usa suplemento, você pratica exercício, você dorme bem? Seu peso, você tá dentro do peso? Né? Você tem um percentual legal de músculo no corpo? Você começa a fazer perguntas a respeito da saúde da pessoa e você vai começar a perceber aonde que você pode entrar. Com qual produto você pode entrar. Você cuida da sua pele? Né? Você suplementa colágeno? Você já tem mais de 30 anos? Então você começa a fazer algumas perguntas, olha lá, o que você gostaria de melhorar hoje na tua saúde? Legal, Gabi, é isso aí. O que você sente falta na tua saúde hoje? Perfeito. Essas são perguntas que você vai começar a jogar para o seu cliente a compreensão daquilo que vocês vão fazer naquele momento, que é basicamente oferecer soluções. Então, quando você escuta o seu cliente, você descobre a necessidade dele. Ao descobrir a necessidade dele, você consegue agir sob medida, ou seja, agir de maneira personalizada. A Hive não oferece. A Hive não é produto de prateleira. Você vai lá no supermercado, na farmácia, na gôndola, pega e vai embora para casa. A Hive, ela precisa ser oferecida para as pessoas, haja vista a Hive ser uma house of brands, né? Você tem um guarda-chuva de marcas e cada marca resolve um determinado problema na vida das pessoas. Se você não descobrir qual que é a marca, qual que é a porta que você vai apresentar para cada pessoa, você vai perder muito tempo oferecendo, às vezes, uma comida que o cara não gosta de comer. Agora, quando você descobre, através das suas perguntas, que talvez o sono seja um desafio na saúde daquela pessoa, automaticamente faz muito mais sentido você falar sobre nimbus. E assim sucessivamente. Então, perguntar e ouvir vai fazer com que você descubra a necessidade, consiga agir de maneira mais personalizada, consiga transformar o seu produto em solução e não apenas em um produto qualquer. Porque quando essa pessoa entende que ela precisa, muda o jogo. Quando essa pessoa entende que aquilo que você vai oferecer para ela vai ajudá-la de alguma maneira, vai trazer benefícios, vai tapar um buraco que ela tem na saúde dela hoje, abre totalmente o mar vermelho à sua frente, tá? Porque o produto ele deixa de ser um produto, ele passa a ser um resolutor de problemas, tá? E para poder finalizar a questão de ouvir e perguntar, o que que isso acontece? Gera conexão, gera relacionamento, gera rapport, gera confiança, gera segurança, né? As pessoas elas até querem comprar online, mas elas não querem ser atendidas por um robô. Quando você transmite segurança, gente, a palavra-chave hoje do momento, você vai estudar sobre vendas hoje, vai acompanhar grandes players que vendem muito, você vai perceber que cada vez mais você vai ouvir a palavra segurança. Segurança é um valor cada vez mais importante numa compra e venda entre pessoas, tá? Não só entre pessoas, mas onlinemente também, né? Tanto é que quando surge aí um site chinês, todo mundo fica assim, ah, mas será que chega? Né? Será que vai chegar bem em casa esse produto? Ai, não sei não tenho segurança de comprar nesses sites aí meio estranhos, né? Mas ainda assim, hoje o mundo online ele é muito mais seguro do que 5, 10 anos atrás para se fazer compras. Mas se você parar para pensar e lembrar de 10 anos atrás, quando os e-commerces começaram a acontecer, um monte de gente morria de medo de comprar online. Era inseguro. E olha só que doideira, essa insegurança que existia no mundo online, que não existia no mundo presencial, inverteu. Hoje a insegurança, ela tá muito mais no relacionamento entre pessoas, que, pô, o cara passa a perna em mim. Ah, tem alguma coisa por trás. Quanto mais você transmitir segurança, não apenas na questão de ética, de moral, né, de ser uma pessoa correta, mas também segurança na sua competência. Falar, cara, ela sabe do que ela tá falando. Ele sabe do que ele está falando. Ele não é médico, mas ele é um expert em suplementos. Ele sabe como oferecer esse produto, ele sabe para que que serve a melatonina, ele sabe para que que serve a creatina. Ela deu uma aula aqui para mim, ela agregou valor de uma forma que, poxa, eu me sinto seguro em comprar esse produto da mão dela. Agora, não é você sair por aí, né, de maneira pedante, compartilhando conteúdo com um potencial cliente, se não é aquilo que ele quer ouvir. Se você antes descobrir a necessidade dele, vai fazer muito mais sentido, tá? E é legal vocês desenvolverem não apenas a ouvir, né? Mas a tal da escuta ativa.
que é escuta ativa? Escuta ativa é você ouvir com atenção. Sabe, é você. Sabe quando você faz uma pergunta? Tem coisa pior. Eu já fui, algumas vezes na minha vida, eu fui entrevistado, né? E não tem coisa pior do que você receber uma pergunta do repórter ali, do cara que tá te entrevistando. Ele faz a pergunta, aí a câmera fica em você, né? Aí o repórter baixa pra olhar no celular. O repórter tá olhando, tá conversando com alguém ali atrás de você. Ele só fez a pergunta e tá lá. E você tá respondendo pra ninguém. Porque ele não tá conectado com você naquele bate-papo. Ele só fez a pergunta, a câmera focou em você e ele já tá fazendo outra coisa. É horrível essa sensação. Espero que vocês não passem por isso na vida de vocês. É a mesma coisa aqui. Quando você faz uma pergunta e você meio que, né, começa a viajar na cabeça aqui, seus olhos vai fundo, sabe, não conecta. A pessoa que está te respondendo, ela perde o tesão de te responder, você desconecta daquela pessoa, pior. Ela não quer nem conversar mais com você. Então, fez a pergunta que você tem para fazer, ou as perguntas, a série de perguntas, fez a pergunta, presta atenção. Interaja com aquela pessoa, né? Balançando a cabeça positivamente, arregale os olhos quando tem que regalar, né? Faça cara de preocupação quando ela disser algo preocupante, né? Interaja através de sinais com aquela pessoa e siga fazendo perguntas. Se ela te devolver uma afirmação importante, faz uma pergunta, tenta entender um pouco mais, vai cavando para que você possa ir entendendo cada vez mais. Interesse-se genuinamente por entender e por descobrir aquela pessoa. É assim que você vai descascando essa cebola, que você vai conseguir chegar ali no cerne dela e conseguir descobrir como é que você vai atendê-la sob medida, tá? Mas pratique a escutativa, sabe? Escute de verdade, escute com o coração, né? Esteja conectado 100% com aquele seu prospect, tá bom? Faça muitas perguntas abertas no começo do seu relacionamento. Pergunta aberta é aquela pergunta que não pode ser respondida só com sim ou não. É uma pergunta que muitas vezes o próximo tem que pensar. Então, aqui, essa pergunta, por exemplo, da Lídia, é isso, cara. O que que você sente falta na sua saúde? É uma pergunta aberta. Ela vai, então eu penso que eu estou com dor nas articulações, porque eu estou ficando velha, eu estou parecendo quando, sei lá, um biscoito, né? Porque eu levanto da cama, começa a doer tudo aqui, e aí eu preciso resolver os meus problemas. Então, você vai ver que as pessoas, se você encontra um prospect falador, para ele é a coisa mais legal do mundo. Às vezes tem alguns prospects que são mais recatados. E quando encontrar um prospect mais recatado, você pode desenvolver algumas perguntas mais fechadas para que ele seja mais direto e não fique muito que navegando. Eu, por exemplo, sou um cara, se você me ganhar ali no bate-papo, eu vou trocar ideia com você. Agora, se você não me ganhar muito, eu prefiro que você vá direto ao ponto. Perceba que tem, às vezes, e aí a gente pode um dia aqui dar uma aula também sobre perfil de cliente, né? Perfil comportamental do comprador. Cada pessoa é de um jeito. Também, às vezes, não adianta você querer ficar fazendo 1.000 perguntas, ele é muito mais objetivo. Então, você vai ter que fazer essa leitura também do seu cliente. Vender é uma arte, vender é uma ciência, gente, não é uma brincadeira. Né? Vender não é sair por aí, acho que alguém falou aí, vender não é aleatório, né? A Carla falou, né? É isso aí, não é, sai por aí dando metralhadora em todo mundo para ver se acerta com alguém. Não, né? Por isso que muito das pessoas que fazem o marketing digital, né, esse trabalho online, eles ficaram descredibilizados, porque eles saem por aí oferecendo e não fazem um trabalho de filtro bem feito a respeito da internet, né, no desenvolvimento do perfil do cliente ideal, para oferecer fazer a sua mensagem chegar para aquelas pessoas que são potenciais compradores. Quantas vezes você não recebeu coisa na sua internet, no seu e-mail, que você falou, nem quero saber disso aqui, isso aqui não me interessa, né? Descobrir o interesse da pessoa antes para poder oferecer é parte fundamental de você, inclusive, proteger a sua marca, né? Proteger a sua marca contra a rejeição, tá? E aí, gente, duas frases que eu adoro no que diz respeito a ouvir, né? No que diz respeito a fazer perguntas no nosso dia a dia. Primeiro, quem fala mais perde. Isso é uma verdade, exceto numa fase, na fase da apresentação, né? Então eu costumo dizer o seguinte: pergunta, 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 pergunta. Escuta, 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 escuta. Dê o seu show. E depois você pergunta, 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 escuta, escuta. O que é isso? Perguntar e escutar durante a fase de prospecção, durante a fase de abordagem. É a hora de você entender. É a hora de você estar ali perguntando, 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 e ela devolvendo, e você cavando, e você não sei o que lá. Depois que você encontrou o seu mar vermelho aberto,
É a hora de você dar o seu show. Então, às vezes a gente fica também muito assim, ah, mas nossa, ai, ai, será que eu tenho que falar muito? Será que eu não tenho? Gente, espera um pouco também. Vendedor que não fala, nunca vi vendedor mudo. Tenho um amigo meu que fala assim, vendedor tímido tem filhos magros. Né? Vendedor que na hora de dar o show não dá o show, desculpa. Pô, a gente também tem que na hora do vamos ver, que é da apresentação do produto, né? É a hora da gente mostrar ao que viemos no mundo, entendeu? Fala, porra, vem cá agora. Já vi que você precisa emagrecer. Brrr, e vomita a raiva. E faz a raiva ser a coisa mais desejada do planeta. O nosso produto, o nosso Evolution X. E apresenta o negócio de forma que o seu próximo fique boquiaberto. Essa é a hora de você dar seu show. E nessa hora não tem como você não falar. Você tem que falar, né? Mas depois que você falou, que você apresentou o seu produto, você agregou o valor que você precisa, volta a perguntar para poder fazer o fechamento. Pergunta, fecha, 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 fecha. Então, existe um momento no processo de vendas que é a hora de você se tornar, né, o Roberto Carlos da raiva, de você cantar as suas emoções. Mas, isso aí é um intervalo. Do resto dos processos, do processo é a hora de você perguntar bastante. Então, quem fala mais perde, desde que não seja na apresentação. Nessa hora você tem que dar o show. E depois, é aquela velha pergunta, é aquela velha frase, né? Pergunta e cala a boca. Pergunta e cala a boca. Então lembra sempre disso. Pergunta e cala a boca. Tem gente que fala mais que o homem da cobra. Pergunta e cala a boca. Às vezes você pergunta e já quer responder pelo seu próximo. Pergunta e cala a boca. Pergunta e escuta. Escuta ativo. Pergunta e lembra. Cadu mandou calar a boca. Pergunta e cala a boca. Cala a boquinha. Zip. Tá? E aí deixa o seu cliente falar e presta atenção no que ele tá falando. Ele vai, cara, é batata, ele vai te dar elementos para que você possa entender o que ele precisa, desde que você faça as perguntas certas. E aí a tarefa de hoje, depois eu já vou falar a questão, deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. O pessoal gosta de escrever, adoro gente que gosta de escrever. Essa percepção da pessoa é tudo, é verdade, Keilinha. Tem muita psicologia envolvida. Tem mesmo, Carla. Se você for pensar hoje em vendas e psicologia, tem muita coisa da psicologia que nós usamos em vendas, afinal, é uma relação humana, né? Cadu, perfeito nos detalhes, é exatamente isso. Posso te dizer que ouvir com o coração é exemplo de intencionalidade. Boa, Kate. De quem quer realmente ajudar o próximo. Conecta mesmo, a venda fica suave. Perfeito, é isso. Eu poderia dar o microfone para você aqui, porque a sua leitura foi maravilhosa. O saber ouvir é fundamental num bate-papo com o seu cliente. Muitas vezes usamos os próprios argumentos do cliente a nosso favor. É isso, Ruco. É isso, é isso. O cliente vai te dar a chave da porta que ele quer que você abra. É isso. Só que para isso existe uma parte anterior, e essa é a tarefa de casa, tá? A tarefa de casa que eu quero passar para vocês é a seguinte: antes de a gente ir para Abelha Rainha, Zangão e os afins, eu quero que você escreva. Se você ainda tiver tempo agora de manhã, já faz isso agora, assim que acabar a nosso bate-papo aqui, porque não vai tomar muito tempo seu. Mas eu quero que você escreva três perguntas abertas, três perguntas abertas, que você pode usar em toda e qualquer situação para que você possa iniciar ou começar a descascar essa cebola de um prospect novo. Três perguntas. Três perguntas que você se sente bem familiarizado, familiarizada, faz parte de você, que você parece você perguntando aqui, não Cadu. Três perguntas que você possa ter treinada na ponta da língua para que em qualquer começo de conversa você use essas três perguntas de maneira questionadora. Lembra, questionar o status quo, para que você possa começar a provocar o seu prospect a pensar sobre a saúde dele e aí, consequentemente, o oferecer raiva faça muito mais sentido. Então, eu quero que vocês parem para pensar três perguntinhas que você pode usar, que você pode tirar aquela carta do baralho e que você nunca vai ficar na mão, entendeu? É sempre um dois ou três ou zap. Você vai ter sempre uma carta boa ali para você poder jogar na sua mão. Por favor, tenha isso no seu arsenal de ferramentas, porque senão você está brincando de vender. Todo treinamento você vai ver. Hoje vocês gostam de mim porque eu não apareço sempre. Se eu aparecesse sempre, você ia cansar de mim, sabe por quê? Porque eu repito sempre a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu trabalho assim há 15 anos. Se eu posso vir aqui e falar, vamos lá, vamos ler um livro agora do Jack Blount,
prospecção fanática, vamos trazer aqui as perguntas do Jeb Blount. Eu posso trazer para você aqui um monte de conteúdo, mas eu trabalho de um jeito há 15 anos que funciona para mim. Então eu vou te dar o treinamento, meu treinamento de controle de objeção é o só cocô. Quem me conhece há muito tempo sabe, só cocô. Eu uso só cocô há 15 anos. Eu não vou vir aqui te dar um treinamento de coisa que eu não faço. Eu faço. Minha pergunta, você viu a pergunta lá? De 0 a 10. De 0 a 10, que nota você se daria para a seguinte afirmação? Eu cuido da minha saúde. Eu não vou errar, porque eu faço isso há muito tempo. Essas perguntas estão na minha cabeça, eu não preciso nem de slide para poder dar esse treinamento para vocês. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu estou há muito tempo fazendo isso. A pergunta é: quais são as suas perguntas, que você tem na ponta da língua e que você não precisa de slide para dar esse treinamento? É isso. E aí você vai começar a usar essas perguntas sempre, e aí você vai lapidando elas e vai transformando o seu processo em algo procedimental, em algo ritual, em algo que você tenha fluidez para fazer, porque, claro, virou algo meio que automático. Certo, turma? É isso. Faço uma pergunta matadora, Regina. Depois de chamar para o bate-papo, peço licença e peço para fazer uma pesquisa super rápida. Ah, legal. Isso é legal, viu, Regina? Isso é legal. A gente usa muito essa pergunta, no WhatsApp tem aquela enquete, né? Depois, quem puder aí compartilhar a enquete que a gente joga no WhatsApp para alguma pessoa, para ela poder também fazer uma espécie de uma anamnese a respeito das principais dores que a pessoa pode ter, tá? Padrão de qualidade e Cadu Pimentel, imagina, Miriam, eu que agradeço a atenção de vocês, tá? Obrigado pela escuta ativa hoje, meus amores. Vocês são maravilhosos. Vamos lá. Desafio do dia. Desafio do dia. Nível iniciante, tá? Realize 3 conversas com clientes, fazendo essas perguntas que eu sugeri para você. Então, inicia 3 conversas, 3 conversinhas hoje. Manda lá um oi, tudo bem? Pode ser cliente, ex-cliente, potencial cliente. Pode ser seu amigo, pode ser seu médico, pode ser seu vizinho, pode ser aquela pessoa que você conheceu ontem, não importa. Pode ser no Instagram. Começa a perguntar para as pessoas, três pessoinhas, seleciona 3 pessoas e faça uma pergunta aberta ali para iniciar uma provocação a respeito da saúde. Lembrem-se, você é uma pessoa que é uma consultora da saúde e do bem-estar Hive, entendeu? Tá bom? Se você quiser chegar no nível intermediário, você tem que fazer para 5 pessoas, tá? E se você quiser ser uma abelha rainha na nossa colmeia, você tem que fazer com 10 pessoas, tá? 10 pessoas. Cadu, mais 10 pessoas, gente, se você faz com 10 pessoas, o que acontece na prática é que vai começar a lotar sua agenda de pessoas querendo seu produto. Então não adianta, vender é quantidade. Eu falei, acho que o último treinamento que eu dei aqui foi quantidade, uma coisa assim. Eu tô falando tanto com vocês que eu nem lembro mais o que eu falei. Mas a produtividade, a quantidade de mensagens que você manda, a quantidade de abordagens que você faz, a quantidade de conversas que você inicia determina o seu sucesso em vendas na Hive. Ponto final. Nós estamos num mês que você precisa ter pelo menos 5 clientes para você poder aproveitar Power Sales. Com 5 clientes, você aumenta significativamente as suas comissões esse mês. Você tem que ter 5 clientes. Então, eu, se fosse você, aproveitava essa energia gostosa de hoje, de Cadu Pimentel, e vocês todos aqui, e os Caduzetes, para que vocês possam mandar as mensagens para essas pessoas. Porque o nosso produto não tem perna e não tem boca. Depende de vocês levarem essa missão, essa verdade, essa paixão por Hive, levar vocês levarem para as pessoas que vocês conhecem e para aquelas que vocês não conhecem ainda onde conhecer, tá bom? E para fechar, postagem nas redes sociais, tá? A postagem que você vai fazer é gerar uma reflexão, tá? Para que as pessoas possam interagir com você. Então você abre ali uma caixinha de perguntas ou você abre ali uma caixinha de interação com você e você vai fazer uma interação no sentido de o quão importante é ouvir as pessoas. O quão é importante ter a escuta ativa. Aquilo basicamente deixa eu ver aqui, acho que foi a Kate que falou. Exato, aquilo que a Kate falou. O quão é significativo quando você está conectado emocionalmente com a resposta que as pessoas te dão a partir das suas perguntas. Sabe? Eu quero que você faça uma reflexão nos seus stories e você pode escrever, pode fazer um vídeo e que você abra ali uma caixinha para as pessoas poderem interagir com vocês. Por exemplo, tá? Tá vindo na cabeça aqui. Por exemplo, oi pessoal, tudo bem? Ó, você já foi num shopping e o vendedor te perguntou alguma coisa, mas ele não prestou muita atenção naquilo que ele estava te respondendo, só estava interessado em vender o produto para você.
que você pensa sobre isso? Isso é ruim? Isso é bom? Você já passou por uma situação como essa? Deixa aqui pra mim a sua experiência. Ou essa questão do repórter que eu falei, cara, gente, eu já fui entrevistado por um repórter e ele fez uma pergunta pra mim e não prestou atenção naquilo que eu tava respondendo. Cara, tem coisa mais desagradável do que isso? Comenta aqui pra mim, o que vocês pensam a respeito das pessoas que não prestam atenção e não se conectam a partir do momento que elas te fazem alguma pergunta? Ou a importância de ouvir as pessoas de maneira mais conectada com o coração. Entende? Faça uma pergunta, por quê, Cadu? Para que você possa abrir as portas da interação, do engajamento com pessoas que te seguem. E aí, eventualmente, alguém vai vir conversar com você e você, por que não, a partir daquela interação que você vai ter nas suas redes sociais, pode gerar algum tipo de venda ou minimamente uma nova pessoa na sua lista que você vai começar a interagir. Certo! Voltar do prospecto e ainda não comprou com novidades, resultados de produtos. Com certeza, Miriam, sempre faça isso. Amores, tamo junto? Foi bom pra vocês? Vocês gostaram? É? Que valeu? Valeu, Cadu. Obrigado, eu que agradeço. Amores, tamo junto, tá? Que Deus abençoe você e a sua vida. Tenha uma semana maravilhosa, uma terça-feira de muita paz, de muitas vendas. Bora pra cima. Beijo.